De onde é que vem o poder? Essa é uma pergunta que, nossa, moldou a história da humanidade. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nas origens de duas forças que, quando se juntaram, criaram a base de tudo que a gente conhece como civilização: a arte do sacerdote e a arte do rei. Bem no centro dessa história toda, tem um conflito que é eterno, né? De um lado, a força física, a pura brutalidade dos guerreiros. E do outro, a sabedoria sutil, a astúcia dos mais velhos. Basicamente, músculo contra mente. E o mais surpreendente é como a mente, contra todas as probabilidades, encontrou um jeito de vencer essa disputa. Para entender isso, nossa jornada começa lá atrás, numa tribo primitiva, onde uma separação bem natural começou a tomar forma. Não era uma lei nem nada, era puro instinto de sobrevivência. Pensa só na situação. Os mais velhos, os mais sábios da tribo eram super respeitados, claro, mas eram fisicamente mais fracos. E quando tinha uma assembleia geral, a voz deles simplesmente sumia no meio da gritaria e da energia dos guerreiros, que eram muito mais numerosos. A solução foi quase que automática. Eles começaram a se juntar, mas em separado. E aqui está o pulo do gato. As reuniões deles eram secretas. Tenta imaginar a cena. Sob o manto da noite, escondidos numa cabana isolada, a nata da sabedoria da tribo se reunia. Esse segredo todo não só protegia eles, mas também criava uma aura de mistério, sabe? Um poder em torno do que eles faziam ali. E nessas reuniões secretas não era só papo furado. Eles trocavam o fruto de uma vida inteira de experiências, de meditações. Eles se tornaram, na prática, os guardiões de toda a história e de todo o conhecimento da tribo. Uma verdadeira biblioteca viva, humana. Então, essa prática de acumular e usar o conhecimento acabou dando origem a uma forma completamente nova de influência. Uma arte que, veja bem, não dependia de espada nem de lança. Dependia só da mente. Foi aí que nasceu o que a gente chama de arte sacerdotal. Essa arte foi basicamente o primeiro método inventado para domar a brutalidade dos mais fortes. Em vez de ir para o confronto direto, que seria uma péssima ideia, os anciãos usaram o que a fonte chama de fantasmas da imaginação, ou seja, as crenças, os mitos, o sobrenatural, para influenciar e governar os espíritos mais impulsivos da tribo. As ferramentas deles não eram armas, eram ideias. Eles usavam poemas e canções para mexer com a imaginação do povo. Contavam histórias incríveis de deuses e heróis que, no fundo, ensinavam uma lição de moral. Faziam profecias que guiavam as decisões importantes. E, claro, tinha uma resposta para tudo. Isso tornou ele simplesmente indispensável. E olha só essa metáfora, que descreve perfeitamente como a verdade era passada adiante. A sabedoria mais profunda, a tal pérola, vinha escondida no meio de mitos e rituais, que seriam os farrapos sórdidos. Era preciso ter muito discernimento para conseguir enxergar o valor real que estava ali. Ok, mas na prática, como é que essa arte tão sutil conseguiu, de fato, controlar o poder bruto dos guerreiros? Vamos ver agora como essa construção de ideias virou comando de verdade. O processo foi bem metódico, foi um passo a passo. Primeiro, eles espalharam e fortaleceram as crenças que já existiam na tribo. Depois, usando essas mesmas crenças, eles se colocaram como os intermediários do divino, inspirando ao mesmo tempo medo e veneração. Daí para o passo final foi um pulo. Os guerreiros, com medo dos deuses, começaram a obedecer aos representantes deles na terra. E o resultado disso foi uma coisa impressionante. A sutileza venceu a força bruta. Homens que não tinham medo de nenhum inimigo no campo de batalha se curvavam e iam para a morte de bom grado, não por ordem no general, mas pela palavra de um sacerdote. Esse foi o triunfo máximo do poder espiritual. Só que enquanto o poder da mente ia se consolidando, um outro tipo de poder estava prestes a dar as caras. Um poder que não era baseado em crença, não. Era baseado em conquista e força material mesmo. É aquela história, né? A natureza humana uma hora ou outra leva ao conflito. Uma tribo se sente mais forte, mais poderosa e decide que quer o que a tribo vizinha tem. E para organizar uma guerra, claro, precisa de um líder de um tipo bem diferente. A ascensão desse novo poder é quase uma consequência lógica dos fatos. Um guerreiro forte, carismático, é escolhido para liderar o ataque. A vitória vem, e com ela, o poder. E aí o chefe vitorioso para e pensa: ué, por que eu vou largar essa autoridade toda agora? E para ser justo, tinha uma justificativa bem prática para isso. Os bens conquistados na guerra precisavam ser defendidos, e essa necessidade constante pediu um comando permanente. Foi assim que a autoridade temporária do chefe de guerra virou o governo permanente de um rei.
Então agora a gente tem dois centros de poder na mesma sociedade. Os sacerdotes, com autoridade espiritual, e o rei, com autoridade material. Em vez de uma guerra entre eles, o que aconteceu foi uma das alianças mais importantes e necessivas de toda a história. E quem deu o primeiro passo? Olha que interessante, foram os detentores do poder espiritual. Com aquela sabedoria e visão de longo prazo, os sacerdotes sacaram antes de todo mundo que um governo estável, mesmo que liderado por um guerreiro, seria bom para todo mundo. E então eles firmaram um pacto, uma espécie de troca. O poder sacerdotal oferecia legitimidade, transformando o rei num escolhido dos deuses. Em troca, eles recebiam proteção e sustento. Já o poder real oferecia ordem e força, e em troca ganhava sabedoria dos conselheiros e, o mais importante de tudo, o apoio do povo. E o resultado dessa aliança? O nascimento do governo como a gente conhece hoje, estável, com leis e, acima de tudo, legítimo aos olhos das pessoas. Sacerdotes e reis, o espírito e a espada, governando lado a lado. Essa foi a base das grandes dinastias da antiguidade. E esse sistema todo ficou tão sofisticado, mas tão sofisticado, que foi formalizado. Lá no Egito, na Caldeia, criaram escolas específicas para ensinar essas duas artes. Uma para formar sacerdotes e outra para preparar os futuros reis. Com o passar do tempo, esse conhecimento que era super secreto chegou a ser aberto para outros homens que fossem considerados dignos. Enfim, a arte sacerdotal, que é o poder da influência, e a arte real, que é o poder da força, foram os dois pilares que sustentaram o mundo antigo. E a questão que fica no ar é, se a gente olhar para o nosso mundo hoje, para a política, para as grandes empresas, para a cultura, onde é que a gente ainda consegue ver essas duas artes em jogo? Vale a pena pensar nisso.